para que o Cristo possa falar. Para que o Cristo possa falar. Abençoados que somos, por estarmos mais uma vez unidos em nome do nosso amado Mestre Jesus, na certeza das bênçãos que verte do vosso coração magnânimo e justo para toda a humanidade, cabendo a cada um de nós
em todos os momentos, mantermos o nosso coração receptivo, para que aí estas bênçãos possam encontrar abrigo, fazer a diferença nas nossas energias, nos nossos pensamentos, e desta forma nos auxiliar a palmilharmos esta existência como verdadeiros discípulos, discípulos do vosso amor, do vosso exemplo de luz, do vosso exemplo de bondade. E é para isso que aqui nós estamos buscando entender o vosso ensinamento cada vez mais, acolhidos por esta casa abençoada. Muito tem nos oferecido, recebendo de nossos irmãos de boa vontade esclarecimentos que com certeza fazem a diferença no nosso dia a dia, no nosso modo de ser. Que a cada dia, Mestre, possamos ser mais dignos de chamá-lo de Mestre, porque estamos realmente buscando aprender e principalmente praticar as vossas lições, vivendo na paz, esta paz que vós sempre desejastes a todos com quem encontrastes, e que a noite seja abençoada sempre. Boa noite a todos. É com muita alegria e sobre a égide de nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Nossas palestras podem serem vistas no canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. Toda a última quinta-feira do mês, nosso companheiro José Eustáquio Gonçalves realiza palestras relativas a assuntos do movimento espírita com temas pontualmente significativos da doutrina espírita. O tema de hoje é Fé, roteiro para a felicidade. É com muita alegria e convidamos agora o nosso companheiro José Eustáquio, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar, para falar sobre o tema Fé, roteiro para a felicidade. Roteiro para a felicidade. Quando eu estava pesquisando esse tema, eu deparei com uma historiazinha na revista Sofia, número 28, não sei se vocês conhecem a revista Sofia, eu acho até que ela não está sendo publicada mais. É uma história que eu achei muito interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês. Um homem estava subindo uma ladeira bastante íngreme, carregando um pesado fardo nas costas. O caminho poeirento, o peso nas costas e o seu cansaço faziam com que ele suasse e caminhasse morro acima com grande dificuldade, quase trocando as pernas. Num dado momento, uma pessoa cruzou com ele. Ao deparar com a cena, lhe perguntou: "Aonde você vai carregando um fardo tão pesado?" O homem olhou para a pessoa que havia feito a pergunta com cara de espanto e respondeu: "Não sei." Tal resposta, com certeza, parecerá absurda para qualquer pessoa. No entanto, essa é a forma como muitas pessoas levam a vida. Vivem com enormes dificuldades, como se estivessem um enorme fardo pesando-lhes nas costas. Vivem de forma feia, insatisfeitas, confusas, imersas no sofrimento, infelizes e, pior ainda, não sabem para que vivem nem aonde querem chegar. É triste ver tanta gente reclamando da vida, lutando contra o inevitável, imersos na depressão e no sofrimento, incapazes de parar, refletir e tentar entender a existência, o significado da existência
É comum as pessoas viverem uma vida miserável, mas estarem a ela pegadas, tendo pavor da morte. Essa historinha parece que não tem nada a ver, mas eu comecei a refletir quando eu estava pesquisando e percebi que muitas pessoas realmente vivem desta forma, como nós vimos na história. Muitas pessoas passam pela vida sofrendo, carregam um enorme fardo que para eles é a vida. A vida se transformou num sofrimento, num fardo, numa dificuldade. Tem pessoas que, quando a gente observa, vai chegando à idade, vai ficando um pouco mais velhos, e aí começa a sentir o peso da vida, porque as experiências, as dificuldades que chegam para estas pessoas não são equacionadas, não são trabalhadas, não conseguem desenvolvê-las de uma forma tranquila, amena. E aí o peso vai ficando cada vez maior. E as pessoas chegam a se encurvar de tanto peso que é a vida. E nós percebemos que acaba as pessoas, inclusive, o peso é tamanho que começa a ter problema de coluna. A coluna vai sofrendo porque parece que não tem nada, parece que não é assim, mas verdadeiramente está pesado para as pessoas. Quando conversamos com essas pessoas, elas narram para a gente o quanto é pesado para elas as experiências perante a vida. E aí eu pensando, falei, tem tudo a ver com religião, tem tudo a ver com fé, com espiritualidade. A nossa maneira de viver, a história, que retrata para nós como estamos vivendo, como a nossa sociedade está vivendo. Tem muitas pessoas que tentam se enganar, tentam driblar as dificuldades e levar a vida com um pouco mais de alegria, e às vezes até consegue aliviar um pouco todo este sofrimento. Mas aí eu estava tentando fazer uma associação, um link com a maneira de viver da sociedade, de uma grande parte da nossa sociedade, e a espiritualidade, a espiritualização nossa, a fé. E aí, pesquisando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, inspiração. Nós estamos falando de fé. É uma inspiração divina, ou seja, ela é inata em nós. Nós temos uma origem divina, fomos criados por Deus. Negar a fé é negar Deus. Negar Deus é negar a nós mesmos, porque a nossa origem é Deus. Se eu não acredito em Deus, eu não acredito em mim. Eu não acredito na minha existência, em mim mesmo. Então, negar a fé é negar Deus. Esta origem, esta essência divina está em nós. Nós viemos dela, desta essência. Por amor, Deus nos criou. E por amor, Deus nos incentiva a evolução. Por isso, a fé contribui com este nosso processo evolutivo. Inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminha o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar,
que será do edifício que sobre ela construirdes? Que será da nossa própria vida? Se estamos abalados na nossa origem, é a nossa origem, a fé. Nós temos origem divina. Ela está inata em nós. Se está abalada, esse edifício estará abalado. E nós percebemos que a nossa sociedade, queiramos ou não, está abalada. Por isso eu estava fazendo este link. Abalada na fé e abalada nos processos sociais que temos a viver pela frente. Toda a sociedade. Então estamos, sem dúvida nenhuma, abalados. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? É uma pergunta que Emmanuel faz. Ele fala que todos nós, crentes, deveríamos fazer essa pergunta sempre, a nós mesmos. Qual a finalidade do esforço religioso na minha vida? Porque muitas vezes nós não temos noção da finalidade da religião, da fé. Nós não temos noção. A fé é tão frágil, a nossa compreensão de fé, de Deus, da divindade, da espiritualidade é tão frágil que nós participamos das religiões que participam as pessoas, sem sabermos o verdadeiro sentido daquela religião ou da fé. Não, eu tenho fé, eu vou no centro espírita, nas palestras, toda semana. Será que isso é fé? Será que é isso que nós devemos desenvolver na nossa proposta de busca da divindade, da nossa conexão com a divindade? É vir no centro toda semana, assistir uma palestra por semana, ir na igreja e assistir um culto, uma missa toda semana? E achamos que está bom, está de bom tamanho. Não, eu vou na fé, eu vou na missa, eu vou na igreja, eu vou na palestra. Então eu tenho fé sim, mas é esta fé que a doutrina espírita mostra para nós? É esta fé que está inata em nós, que nós falamos que veio de Deus para nós? A fé, esta fé que é colocada para nós, é para que nós nos mantenhamos esta conexão com a divindade, com Deus. É para que nós tenhamos uma consciência da divindade, do que Ele é para nós, para as criaturas, para a humanidade em si, para a natureza. O que é Deus para nós? Qual é o papel dele na nossa vida? É o que nós perguntamos, qual é o papel da religião, da religiosidade, do meu esforço religioso? Não, eu vou na igreja, não, eu faço uma leitura, eu leio um livro de vez em quando, eu leio obra espírita, eu leio o Evangelho. É isso. Esta reflexão precisamos fazer, para que possamos entendermos verdadeiramente a divindade em nós, verdadeiramente a fé em nós, para que ela possa realmente estruturar este edifício e a gente ter segurança, equilíbrio, para seguirmos o caminho da vida. Seguirmos, trilharmos este caminho que está traçado, ou que nós vamos traçar perante a vida. É preciso que esta estrutura esteja solidificada. E não tem outra forma para o homem de solidificar a sua estrutura, a não ser o fortalecimento em si mesmo da fé.
Desta fé que nós estamos falando. Não é a fé mística. Não, eu acredito em Deus. Eu tenho certeza que Deus existe. E aí? E daí? Qual é o significado dele na minha vida, então? Eu tenho certeza que Jesus é o enviado divino para nos orientar. Mas então, por que eu não sigo os seus ensinamentos? Isso é fé? Por que eu não confio nele quando as dificuldades aparecem? Quando o edifício começa a ruir, a balançar? Por que eu não confio nele? Hoje uma pessoa falando comigo das dificuldades que ela tem vivido, e aí ela falando de alguns problemas e que ela observa nas pessoas e que ela não concorda e acha que está tudo errado, problemas de sofrimento. E aí eu perguntei a ela, mas por que tanto sofrimento? Ela fala, não sei, mas mexe muito comigo, eu fico sensibilizada, eu sofro com aquilo. Eu falo, mas você acha que este sofrimento todo que a gente observa em algumas pessoas, ou numa grande parte das pessoas, tem um porquê? Tem um objetivo? Ela disse, não sei, eu acho que não. Eu acho que isso está errado, está tudo errado. Aí eu disse para ela, Deus deu uma cochiladazinha, né? E aí o problema chegou para as pessoas. Ela falou, não, de jeito nenhum. Eu falei, mas é Ele que coordena tudo. Aí a gente observa o tamanho da fé, quando a gente acha que as coisas estão erradas. Ela fala assim, mas é porque a pessoa fez escolha. Eu falo, bom, ela fez escolha, mas tem um ser que administra, que rege, porque ele tem leis que regimenta tudo isso. E quando eu faço escolhas erradas, estas mesmas leis começam a me chamar ao alinhamento perante as leis. É Deus no comando. A natureza, nós contrariamos a natureza, aí nós estamos vendo desastres inúmeros aí acontecendo, arrasando cidades, né, comunidades, porque nós contrariamos as leis e Deus, com a sua justiça e o seu amor, permite que as leis vai nos conduzindo para o reajustamento, para que não venhamos nós com o nosso egoísmo, com a nossa ignorância, continuamos contrariando estas mesmas leis e causando complicações para nós mesmos, que vamos sofrer as consequências destes resultados. Pedro, ele traz para nós na sua primeira carta, item capítulo 1, item 9, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. A fé tem uma finalidade. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Alcançando o fim da nossa fé, e como Deus não criou ninguém para a perdição, para o sofrimento, para a dor, Deus não nos criou para isso. Isso acontece, como disse a senhora lá, por opção, porque fazemos escolhas não adequadas, escolhas que contrariam a natureza. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. A fé
ela tem toda esta proposta nos conduzindo para a compreensão da vida eterna, consequentemente para a felicidade. Consequentemente, nós vamos viver porque nós nascemos, fomos criados para ser felizes. E por que ainda não somos? Por isso que Emmanuel fala a importância de fazermos esta pergunta a nós mesmos. Qual a finalidade do esforço religioso na minha vida? Da religião? O esforço que eu faço para frequentar, para participar, para entender, para compreender. Qual a finalidade? Porque se eu entendo a finalidade, eu começo a aproveitar os benefícios deste entendimento para mim mesmo. Eu começo a solidificar esse edifício para que eu possa superar as tempestades, as dificuldades e seguir em frente, em busca da felicidade, que é a elevação de nós mesmos, das nossas almas. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Está também no Evangelho, capítulo 19, item 12. Faculdades depositadas. Estas faculdades que nós estamos falando aqui da fé, elas foram depositadas em nós na criação. Quando Deus nos criou, por isso que é inato, está em nós a fé. Não adianta eu falar que eu não tenho fé. Fulano não tem fé. Tem. Ele pode não ter consciência da fé que ele possui, ele pode não ter trabalhado, ele pode não ter desenvolvido, como fala lá, porque ela foi colocada em germe. No início é latente, ele não tem consciência plena dela. Cumpre a cada um fazer com que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Desabrochem e cresçam. É que ela evidencie, que ela possa estar à frente da nossa visão de mundo e de Deus. Eu olho para o mundo e tenho certeza das coisas. Eu olho para a espiritualidade, eu leio algo espiritual e tenho certeza de Deus. E tenho certeza da minha participação em todo este contexto. Tenho certeza de que eu vou chegar lá, porque eu fui criado para isso. Eu vou compreender todo o processo. Eu vou desenvolver todo o processo, toda a trajetória, para que eu chegue onde eu preciso chegar. Eu tenho um objetivo, eu fui criado perfectível, em busca da perfeição. Então, eu não fui criado perfeito, fui criado simples e ignorante. E estou numa trajetória e numa busca de perfeição, porque eu sou perfectível. E fui criado para chegar à perfeição máxima, me aproximar do Pai. Ele espera por nós. Ele nos ofereceu a fé como instrumento para que nós possamos nos estabilizarmos nas diversas experiências que viveremos e vamos aprendendo, solidificando, né, fazendo com que elas desabrochem em nós este sentimento espiritual divino que nós possuímos, esta certeza de que Deus existe, de que Deus está conosco, de que Deus está cuidando de cada um de nós. Esta certeza me faz caminhar com segurança, de cabeça erguida. Eu não preciso me preocupar, eu erro, sim. Por quê? Porque eu ainda não sei acertar. Mas a proposta da minha vida, das minhas experiências,
é aprender a acertar. É aprender a acertar, continuar caminhando e aprender a acertar. Esta é a proposta. E quando eu tenho essa certeza e essa convicção de que Ele está presente, cuidando de nós, eu caminho tranquilo, erro e falo comigo mesmo, eu estou aprendendo. Daqui a pouquinho eu não erro mais, porque eu quero aprender e não quero errar mais. Me ajuda para que eu erre menos, Senhor. Deus vai cuidar de mim, me amparando, passando a mão na minha cabeça? De maneira nenhuma, por isso que eu falei das leis. São as suas leis que cuidam de cada um de nós. Ele não está inativo, mas as leis o torna justo, igual para todos, porque a lei é a mesma. Não é uma lei para um, para outro diferente, não é. A lei é a mesma para todos nós. Por isso ele é justo. E estas leis o torna mais justo na nossa compreensão. E principalmente, porque eu acho maravilhoso o que a doutrina espírita mostra para nós, nos chama a atenção quando Jesus fala que colocaria as leis do Pai na nossa consciência e no nosso coração. Então é muito fácil para nós compreendermos as leis de Deus. Eu não sei quais são as leis, por isso eu erro. Não, é só eu consultar o meu coração. É só eu consultar a minha consciência. Isso está de acordo com a consciência? Isso está de acordo com as leis de Deus? Mas como que eu vou saber? Eu faria isso que eu estou fazendo para os outros, eu faria comigo mesmo? Esta é a atitude que eu gostaria que as pessoas fizessem? Como eu devo agir, como eu vou agir, está tudo na minha consciência. Nós mesmos nos conduziremos dentro destas orientações divinas que são as leis de Deus, que nos orienta sempre. Nós estamos sendo orientados, encaminhados, amparados para que possamos caminhar cada vez mais cientes, conscientes e felizes. Porque a felicidade está em termos a certeza de que estamos fazendo o melhor e de que vamos chegar aonde queremos chegar. Porque nós temos um objetivo. Quando eu não tenho fé, eu sou como aquele que está subindo a ladeira, carregando um enorme peso e não sabe aonde quer chegar. Simplesmente carregando. E eu falo isso porque muitas vezes uma pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas é: qual é o sentido da vida para você? Porque me dá um parâmetro de como lidar com aquela pessoa, de como trabalhar com ela. E uma grande parte, para tristeza nossa, uma grande parte das pessoas fica em dúvida, não sabem responder esta pergunta. Qual é o significado da vida para você? Alguns conduz para a visão materialista. É realizar isto, realizar aquilo, casar, ter filhos, ter uma casa, vai por aí afora. E aí a gente percebe que espiritualmente, porque nós somos seres espirituais, imortais, vamos continuar e só vamos levar o que o espírito adquire. O material vai ficar. O meu objetivo aqui é apenas adquirir algumas coisas materiais, para a tristeza deles, vão ter que se desfazer de tudo que adquirirem, largar tudo por aí. E para aqueles que compreendem o caminho espiritual, aqueles que têm fé de que nós somos espíritos imortais e vamos chegar aonde precisamos, todos vão chegar, inclusive eles também, mas para nós que temos consciência, o que nós vamos adquirir é espiritual. Ninguém vai tomar, ladrão nenhum vai roubar, porque é patrimônio do espírito.
e vamos levar conosco para sempre. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Emmanuel que fala, está no livro Vinha de Luz, capítulo 92. Infelizmente, um amigo espiritual fala para nós que a humanidade está órfã. Que nós, a humanidade como um todo, estamos órfãos. Órfãos de Deus. Ele fala que somos órfãos de Deus. E não do Deus paternalista, que vai passar a mão na nossa cabeça e falar, não, meu filho, está tudo bem, igual muita gente faz. Não, está tudo certo, vai cuidar da sua vida, vai fazer alguma coisa e tal. Estamos órfãos de Deus, de compreensão da divindade. Órfãos de que Deus existe, Deus é Pai. De que Deus está cuidando das criaturas, de seus filhos, que somos todos nós. Estamos órfãos. E órfãos porque não compreendemos. E não compreendemos porque a maioria das religiões não cumpriram o seu papel. Isso nosso amigo espiritual fala. Porque não cumpriram o seu papel como deveria ter cumprido. Por isso nós estamos vendo toda essa problemática na nossa sociedade, porque a sociedade poderia e deveria estar num nível evolutivo de compreensão espiritual um pouco acima. Para saber definir, escolher, fazer melhores escolhas e definir o que quer, aonde quer chegar, para não ficar perdida, porque literalmente perdida. Quando a gente percebe as pessoas buscando alguma coisa para fazer e fala, mas é um vazio, então eu tenho que ir para algum lugar, eu tenho que encontrar com os meus amigos no boteco, por exemplo. Muitas pessoas falam isso. Vai encontrar com seus amigos, companheiro. Eu falo isso, por quê? Porque ele precisa disso, é a única coisa que ele tem, ele não tem mais nada. Não, vamos para o centro espírita, vamos procurar Deus. Não, eu não estou preocupado com isso, estou preocupado com passar o tempo, porque ele está vazio. Então ele quer que o tempo passe, porque o sofrimento está pesado, a vida está pesada. E aí quando ele vai encontrar com os amigos, beber, distrair um pouco, segundo eles vão ficar lá jogando conversa fora e o tempo vai passando. E o sofrimento para eles, enquanto estão ali se iludindo, o sofrimento para eles é um pouco menor. Porque eles não encaram o sofrimento de que precisamos sair desta condição. Precisamos encontrar o rumo. Não podemos continuar a nossa caminhada de vida perdidos como estamos. Carregando um peso que é a vida, sem saber para onde vamos. Qual a finalidade deste peso que eu estou carregando? Não sabe. Então a gente pergunta e as pessoas não sabem responder. Aí fala, temos que fazer um grande trabalho com este irmão para que ele compreenda um pouco do significado da vida, para que aprenda a valorizar um pouco mais a vida. E aí ele começa a compreender, se conseguirmos a proposta orientativa, ele começa a compreender que a vida tem um significado profundo, imenso e maravilhoso para todos nós. Infelizmente, as religiões, não a religião em si, mas os dirigentes, os responsáveis pelas religiões,
a conduzem com interesses. Uma grande parte, naturalmente tem exceções, mas uma grande parte. Busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa. Eu vou à missa, eu vou na palestra. Por quê? Aí eu fico um pouco mais aliviado porque eu cumpri a minha obrigação da semana. Já vi pessoas falarem desta forma. Não, eu já fui na palestra. Já está de bom tamanho. Aí a gente percebe que a pessoa se sente um pouco aliviada. Na consciência dele, fez o que precisava fazer naquela semana, porque foi à missa, porque assistiu um culto, uma palestra. Qual o significado da religião na vida dessa pessoa? Não tem, apenas cumprir com determinações sociais, né? Não tem significado. Não, porque todo mundo vai. Eu vou à missa com a minha esposa. Todo domingo eu faço questão de ir à missa com ela. Para quê? Se a gente apertar um pouquinho, eu falo assim, não sei, eu vou. A gente pergunta, para quê? Qual a finalidade? O que você faz lá? O que você sente quando está lá? Não, eu sinto bem, estou com ela lá. A gente vê o vazio, no sentido de fé. Então precisamos refletir um pouco mais profundo sobre essa questão da fé, porque ela vai nos sustentar, ela vai nos dar condições de superar as tempestades, as doenças que virão, a idade que virá, o sofrimento, as faltas, as perdas, os medos que poderão acontecer. Se eu tiver fé, eu estarei sustentado em bases sólidas da fé. Você tem medo de morrer? Tenho. Você tem medo da velhice? Tenho. São perguntas que a gente faz. Tenho medo. Mas isso não faz parte da vida? Não é natural? Não, para mim não, está difícil. Aí pergunta, quem tem fé quer sofrer? Quer viver os problemas? Não, claro que não. Mas se eu tenho fé, eu tenho condições de conviver e aprender com cada etapa da minha vida. As etapas da minha vida vão ficando mais leves. Isso é tão verdade, que a pessoa que tem fé e que consegue trabalhar isso na sua própria vida, ela é sempre um pouco mais jovial do que a maioria. Por quê? Porque ela enxerga a vida com leveza, com alegria, com amor. A vida é maravilhosa. Mas tem esses problemas? Tem, mas nós vamos resolvê-los. Por quê? Porque eu acredito em Deus. Ele me dá as orientações que eu preciso para resolvê-los. É só eu buscar. É só eu caminhar para isso. Eu vou encontrar explicações, orientações, direcionamento, para que eu possa resolver estas questões que chegam. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie, são característicos dos próprios seres embrionários, dos animais, que está na fase animal. Nós teríamos que estar num nível um pouco acima. Nós teríamos que ter compreensão um pouco maior das coisas, dessa grandeza divina, dessa grandeza da vida, um pouco acima dos animais. Porque viver desta forma, por isso que eu falei, recentemente eu estava atendendo um jovem, bem jovem, 20 e poucos anos, e aí ele falou da vida dele, a gente já vinha trabalhando alguns dias. Aí, quando ele falou, eu perguntei a ele me falou da vida, como estava conduzindo, eu olhei para ele e falei com ele assim, que vidinha medíocre a sua, hein? Aí ele olhou para mim assim, arregalou os olhos,
E aí passou uns 2 meses, a vida dele estava bem mudada. E aí eu perguntei a ele como que estava. Ele falou assim: minha vida está totalmente diferente. Eu falei: por quê? Ele falou: porque aquele dia que você falou que a minha vida era medíocre, eu comecei a refletir sobre a minha vida e vi que ela era medíocre mesmo. Eu falei: que bom que você acordou, porque numa idade jovem desse jeito, com todas as possibilidades que você tem para fazer coisas, para estudar, para aprender, para crescer, para tomar consciência de si mesmo, da sua vida, dar rumo à sua vida, você tem que esperar as pessoas dar rumo à sua vida? Quando não dão o rumo que você quer, você sofre e busca fuga na droga? Ele usava droga na época, hoje já não usa mais. Então, isso é a pessoa que não tem essa base de sustentação para ele saber que a vida Deus me deu e eu sou o responsável por ela. Eu posso fazer as minhas escolhas e direcionar a minha vida de acordo com as orientações que Ele, o Pai, me oferece, através das orientações de espiritualização do ser. Não estou falando nem de religião, porque às vezes a pessoa não tem uma religião, mas ela tem uma consciência espiritual. Está também no mesmo livro, Vinha de Luz, Emmanuel. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Evangelho também, capítulo 19. É preciso ter humildade para aceitar isso, para aceitar a fé. É compreender que nós somos muito pequenos em relação à espiritualidade superior, em relação a Deus, a divindade, a Jesus. Eu começo a me colocar no meu lugar, mas a compreender que eu sou filho de Deus. E começo a entender o que Jesus nos afirma: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Aí eu começo a compreender isso e falo: sou pequeno, mas posso chegar lá, porque eu tenho um objetivo e sei aonde eu quero chegar, aonde eu posso chegar. E aí eu começo a transformar a minha vida. E é tão lindo, é tão bom, que quando a gente está trabalhando com alguém, orientando, conversando com a pessoa, e a gente percebe no decorrer do tempo a pessoa se transformando, ela vai se transformando, eu falo: nossa, que maravilha, ela pegou o rumo, ela conseguiu compreender a proposta, ela conseguiu entender a proposta da vida, e ela agora, nada vai segurá-la se ela continuar firme nestes propósitos. É preciso continuar firmes. Porque, não, eu já compreendo, então tá bom. Não, eu preciso continuar. A evolução não tem limite. Para nós aqui na Terra, não tem limite. Nós estamos numa constante evolução. E eu preciso mais. Quando nós entramos nesse fluxo evolutivo, a minha mente, ela quer mais, mais, mais. Não se sustenta só com uma palestra, só com uma pequena leitura. Eu quero mais, eu preciso mais. Eu sinto sede de saber, ansiedade por saber. Por isso a gente busca, estuda, quer entender. Muitos sabem disso, mas a preguiça de pegar um livro, fazer uma boa leitura do Evangelho, por exemplo, uma boa leitura que nos oriente, segura, leitura segura, confiável, prefere no Google. E chega lá aceita tudo, as pessoas colocam alguma coisa, pronto, e chega lá e toma uma série de questões como sendo verdades, que às vezes nem é verdade.
mas aceita como sendo verdades. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. É Ele que nos orienta. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando a fé cega, aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão, levada ao excesso, produz o fanatismo. Muitas vezes a gente vê pessoas fanáticas, porque foram induzidas a essa fé cega. E aí aceita tudo o que eu falo como sendo verdades. Ainda que eu fale alguma coisa que possa não ser verdade, com o intuito de induzir as pessoas a acreditar e fazer o que eu penso. Isso tem muito, muito mesmo, infelizmente, nos meios religiosos. A intenção de manter a fé cega de muitas religiões, intencionalmente, para que as pessoas não questionem. Porque quando as pessoas começam a questionar, começam a descobrir as verdades. E começam a não aceitar mais aquilo que não é verdade. E muitas vezes se sentem insatisfeitas com aquela religião de origem. E começam a buscar outras opções religiosas para compreender melhor o que não estava compreendendo até então. Muitas vezes falamos isso com as pessoas e eles falam: não, eu sou fiel à minha religião de origem, meus pais me deram a esta religião, eu vou seguir até o fim. E aí a gente fica triste, porque a gente percebe que a pessoa não está plenamente satisfeita com as orientações que estão recebendo. E não busca opções, não busca entender melhor a própria vida, Deus, a divindade, a espiritualidade, o mundo. Não busca. Acomoda-se, porque é mais cômodo. Não exige. E aí vai aceitando a fé cega. Muitos falam para a gente: eu saí e estou procurando orientações que me esclareçam melhor, porque o que me deram até hoje não me satisfez. Aí a gente percebe que essas pessoas são mais dinâmicas. Elas estão buscando sair da condição medíocre em que se encontravam na compreensão perante a vida, em busca de algo que possa preencher. E tenha certeza, eu falo com segurança, que uma das outras perguntas que eu faço para as pessoas é: tem religião? Tem. Qual é a sua religião? Não importa qual é a religião para mim, mas importa se ela tem religião. E aí, se ela diz que tem, eu questiono como que ela está participando da religião que ela escolheu, que é importante. Mas ela tendo religião, facilita orientações, porque ela tem uma busca religiosa. Porque aquele que não tem religião, a gente percebe, nos trabalhos que a gente faz, a gente percebe que são pessoas mais vazias, porque elas não têm aonde se apegar. Elas não têm uma base sólida que dê sustentação para elas. E aí a gente pergunta à pessoa: qual é a sua
a sua questão, a sua demanda, ela fala assim, eu sinto um vazio interior. Muitas vezes, quando a pessoa responde desta forma, a gente percebe claramente que o irmão, a pessoa, está faltando para ela atingir objetivos. Ela não conseguiu atingir os objetivos da sua vida até então. É isso que está faltando para ela. Porque todos nós temos objetivos específicos para a nossa reencarnação e estão registrados em nós. Quando nós percebemos que estamos distantes dos objetivos, começa a surgir um vazio. Mesmo que tenha, eu conheço, já trabalhei com pessoas que têm poder financeiro, saúde física, mas o vazio existe. Porque não atinge os objetivos maiores para a sua vida, que são objetivos espirituais, realização espiritual, estar bem com a sua própria consciência. É importante refletirmos, levado ao excesso produz fanatismo. Porque eu quero forçar as pessoas a ser como eu e como eu penso. A esperança e a caridade são corolário da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tiverdes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Está também no Evangelho, capítulo 19. É o corolário da fé, a esperança. A esperança é como se eu, tendo certeza de que Deus me criou para chegar em determinado ponto, atingir determinado objetivo. E eu sei que eu posso chegar lá. Com todas as dificuldades que o mundo, que a sociedade me apresenta, eu posso chegar. E eu vou chegar. É o ápice da nossa fé. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que se não chegue a vencer. Aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera. Seremos felizes. Fomos criados para a felicidade. Isso é maravilhoso. Só de saber disso aí já nos dá felicidade. Aquela pessoa que está sofrendo, aquela pessoa que está lá angustiada, perdendo a noção de si mesma, do mundo, ela também será feliz. Onde ela estiver, ela será também feliz. Todos nós seremos felizes. Um dia. Alguns será feliz mais prontamente, mais rapidamente, porque faz escolhas melhores, e outros demoram um pouquinho mais. Mas todos seremos felizes, porque nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, disse Jesus. E é aí que nós encerramos. Todos nós temos a fé inatas em nós.
vamos evidenciá-la, vamos desenvolvê-la em nós, nos fortalecendo para a vida. E eu afirmo, no momento em que nós estamos passando, momento do planeta, momento social, momento político, momento financeiro, é um momento em que nós precisamos nos fortalecermos nestas bases que vai nos sustentar diante de tudo isso que está aí. Porque a vitória de tudo isso, como disse o Eli Caldas, é a vitória do Evangelho. Muito obrigado.